assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Uma satisfação de estar aqui com vocês novamente. Antes de falarmos do nosso Evangelho, convido-os a fechar os olhos, agradecer por estarmos aqui nesta casa bendita nesta noite, agradecer também ao nosso anjo da guarda, que nos intui, nos protege em muitas situações que nós nem percebemos que estamos sendo assistidos. Em nossa tela mental nos encaminhamos à esfera da nossa Mãe Maria, que ela possa nos acolher com seu manto, crianças que ainda somos na nossa jornada evolutiva, que possamos ter compreensão, amor, fraternidade em nossos corações e nossas mentes. De mãos dadas com a nossa mãe querida, nos encaminhamos à esfera do seu Filho Jesus e agradecemos a esse irmão que é o nosso modelo e referência por todos os evangelhos que foram deixados a nós, e que possamos ter humildade de segui-los e vivenciá-los em nossa vida. De mãos dadas com o nosso irmão, nos encaminhamos mentalmente e de joelhos espiritualmente ao Criador de tudo. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui encarnados neste planeta para seguirmos com a nossa jornada evolutiva. E assim cumprimentamos a Deus com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Vinde a vós a vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Nosso evangelho de hoje, ele é um tema
difícil, né, no nosso dia a dia, né? Que nós oscilamos bastante entre a questão de orgulho e de humildade, né? No livro Sinal Verde, que está aqui nessa plaquinha, fala que o sinal verde da felicidade é o autoconhecimento e humildade. E a gente vai aqui nesse evangelho de hoje tentar construir um pouco a nossa compreensão com relação ao orgulho e à humildade. E fazendo um parênteses inicialmente, né, que o orgulho, a gente precisa separar aquele orgulho que a gente tem quando conquista alguma coisa, um emprego, uma casa, nosso filho que se forma. Esse é um orgulho bom da realização. E não é esse orgulho que nós vamos trabalhar aqui hoje, né? Nós vamos trabalhar o orgulho daquele pavão, né, que gosta de desfilar. Então, nós vamos trabalhar essa questão do orgulho para a humildade, né? No capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, nos itens 11 e 12, estão tratando da questão do orgulho e a humildade. Quem quiser se aprofundar, ler um pouco lá no Evangelho, estão nesses dois itens aí. Então, a primeira prova, né, que a gente teve de Jesus com relação à questão da humildade foi no seu nascimento, né? Jesus na manjedoura, né, em volta aí com os animais, sem nenhum conforto, nenhum luxo. Então, na primeira aparição de Jesus aqui na Terra, nós já tivemos a primeira lição de humildade, né? Jesus, o que foi na ocasião, o que é para nós hoje, a grandeza, né, de uma pessoa que estava na manjedoura no seu nascimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, nós somos convidados a refletir sobre os pobres de espírito, ou seja, os humildes de coração. Pobres de espírito não é um sentido de pobreza, a gente precisa desconstruir isso também. É relacionado à humildade. E a humildade também, às vezes, é muito difícil, né, para nós compreendermos essa questão da humildade sem associar essa questão de pobreza, de sofrimento, né? Então Jesus nos ensina que a verdadeira humildade é o passaporte indispensável para a evolução espiritual profunda, despindo-nos de toda empáfia intelectual ou vaidade passageira. Jesus na última ceia também nos deixou lá um exemplo de humildade, né? Na última ceia, aquele momento antes de fazer a entrada em Jerusalém, os discípulos estavam muito eufóricos porque ia ter a entrada de Jesus e a questão do cristianismo, né? Só que os discípulos, mesmo estando com Jesus ali no dia a dia, eles entendiam que a coisa ia acontecer como acontece com os imperadores da época, mediante força, mediante armas. Imagine, os discípulos que estavam ali vivendo o dia a dia com Jesus não tinham a compreensão como é que seria esse legado de Jesus, né? Então, se eles que estavam ali naquela época vivenciando junto com Jesus, imagine nós hoje que temos ainda, buscamos compreensão para todos os ensinamentos. E aí nesta ceia, eles estavam muito orgulhosos, os discípulos, né, e se gabando dessa questão, e se gabando também de quem era mais fiel a Cristo, quem tinha mais poder entre eles. Então eles estavam embriagados dentro do seu próprio orgulho naquele momento e sem entender a dimensão do que vinha adiante. E aí Jesus, para quebrar aquela situação, né, ele se ajoelha diante dos discípulos e começa a fazer a lavagem dos pés deles, né? Isso naquela época era uma desonra muito grande, né?
Então ali nós tivemos mais uma demonstração de humildade de Jesus, que aquele ato não impactou em nada a imagem e seus ensinamentos. E trouxe um pouco para quebrar aquela situação de euforia que estava acontecendo, né? Jesus já sabia por onde que o seu destino naquele momento, mas os discípulos não enxergavam nada, não estavam entendendo os ensinamentos que viviam com Jesus. Eles não tinham a amplitude, a compreensão da questão da fraternidade, do amor desse legado e da humildade, que é o nosso tema aqui também. E aí, para a gente ajudar a fixar aqui um pouco, nós vamos falar de uma parábola, né? E aí eu pedi licença para vocês para ler aqui um trechinho. Nós vamos imaginar que na parábola a história vai vindo do cavalo da direita até para o da esquerda ali. Então, era um palácio real, isso é um estábulo de um palácio real, né? E aí, os cavalos que estão ali na cocheira são cavalos nobres, né? Todos pavão, tudo cheio de orgulho, né? E o burrinho ali era sempre o alvo de chacota deles, né? Aí um deles ali falou: Triste sina que recebeste, não invejas minha posição nas corridas? Sou acariciado por mãos de princesas e elogiado pela palavra dos reis, né? O primeiro cavalo ali da direita. Aí o outro, cavalo inglês, disse assim: Pudera, né? Como conseguirá um burro entender o brilho das apostas e o gosto pela caça? Aí o outro cavalo, né, de origem húngara ali, o terceiro: Há 10 anos, quando me ausentei das pastagens vizinha, vi-se miserável, sofrendo rudemente nas mãos de bruto amansador. É tão covarde que não chegava a reagir nem mesmo com um coice. Nasceu senão para carga e pancadas. É vergonhoso suportar-lhe a companhia. E aí tinha um potro que não está aí na imagem, mas ele falou assim: Lastimo reconhecer nesse burro um parente próximo. É animal desonrado, fraco e inútil. Não sabe viver senão sob pesadas disciplinas. Ignora aprumo de dignidade pessoal. Bom, aí o que aconteceu? O rei chegou para o encarregado do estábulo lá e falou assim: Eu preciso de um animal para serviço de grande responsabilidade. Né, informou o monarca. Tinha umas condições, né? O animal tinha que ser dócil, educado e que mereça absoluta confiança. Aí o encarregado foi apresentando cada um desses 3 cavalos. E aí cada vez que ele apresentava, o rei comentava de cada um, né? Então do primeiro, ele falou assim: Não, esse aí não. É muito altivo e só serve para corridas e festejos oficiais, sem a maior importância. Aí o segundo: de modo algum, é muito irrequieto e não vai além das extravagâncias da caça. Aí o terceiro: não, esse é bravo, sem qualquer educação e apenas um pastor de rebanho. Tinha o jumento ainda, né? Que era a última opção lá, na visão lá do encarregado. Aí o rei falou: de maneira nenhuma, é manhoso e não merece confiança. E aí o rei perguntou para o chefe das cocheiras, né? Onde está o meu burro de carga? Né? E aí o próprio rei foi lá, né, e puxou, quem está aqui no desenho, o burro para fora, né? E disse que ele precisava confiar a viagem que ele tinha que fazer. O burrinho era o próprio filho, que ainda era criança, o filho do rei. Então muitas vezes na nossa vida, principalmente assim em algumas situações especiais, assim na época nossa de escola, né, a gente também já passou por situação de alvo de chacota por
situação lá de criança, né? Na adolescência. Na nossa família, às vezes, com aqueles cunhados e cunhadas que são mais abastados, né? Então, assim, é uma parábola que nos traz uma reflexão de que, né, a soberba, né, a questão do orgulho, né, é uma coisa que é muito presente entre nós, e nós também temos esses momentos, né? Aqui um outro exemplo que já está mais ligado ao nosso dia a dia, né? Então aqui do lado esquerdo a gente tem esse rapaz, que é um chefe de área, provavelmente aqui da parte de serviços gerais, e ele tem toda uma humildade aparente aqui, né, em relação às suas funcionárias aqui. E é isso que a gente precisa, a questão nossa de orgulho e humildade, que a gente precisa prestar atenção. Porque a gente aqui pode estar fazendo o quê? Se não tiver bem trabalhada a nossa humildade, fazendo uma representação em nossas vidas, tanto seja no trabalho ou na nossa família. E aí, quando a gente é colocado em teste, à prova, aí acontece esse vulcão aqui do orgulho, né? Então, numa empresa, né, o chefe também tem chefe. E aí, quando ele passa por um processo de desempenho e feedback, aí a coisa vem à tona. É como se fosse um frasco de perfume que cai no chão e quebra. Que perfume que nós somos na situação, né? Um outro ponto que também tem no Evangelho, aqui fazendo um parênteses, né, que fala muitas vezes, e na minha casa vem muito, que é os falsos profetas, né? Então, muitas vezes em nossas vidas, e eu, no caso, estamos nessa situação aqui, ó, falsos profetas. Porque a gente ainda tem essa essência aqui para trabalhar. O nosso orgulho, vaidade, inveja. Então a gente, quando lê lá o Evangelho falando de falso profeta, às vezes a gente está imaginando que é um religioso na nossa mente, né? E muitas vezes nós é que somos o falso profeta na nossa vida, diante das situações que são apresentadas. Então, o que é essa verdadeira humildade, né? Segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 24, é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. E aí é entender que nós estamos numa jornada aqui evolutiva, né? Não só ligada às coisas materiais. Não é servidão, mas é independência e liberdade interior. Isso a gente vai tentar compreender um pouquinho aqui adiante. A porta da entrada para um novo universo de realizações para o espírito, que é quando a gente passa pelas situações e tem uma paz e uma tranquilidade. É lógico que a gente não vai estar a todo momento diante da dificuldade com essa paz e tranquilidade, mas a gente compreende antes ou durante, né? Então essa questão nossa de trabalhar essa humildade nos dá essa tranquilidade na nossa vida. Então, para a gente fazer mais um exercício, né? Vamos imaginar, para a gente entender a nossa pequenez, vamos imaginar que nós estamos numa ilha pequena, uma ilha que a gente consegue ver as margens, qualquer lado que eu virar, uma ilha pequena, e está no meio do oceano. Então nós naquele momento, sem ter nenhum apoio de barco, nada, nós estamos ali náufragos, vamos dizer assim. Como nós somos pequenos perante aquele oceano, perante ao céu, perante a situação que nós estamos ali fragilizados. E nós estamos aqui, ó, no planeta Terra, aqui, ó, lá na ilha, no oceano. E o que é a Terra perante a outros planetas aqui do Sistema Solar, né? O tamanho. Então a gente precisa compreender a nossa pequenez, porque a gente vai desenvolvendo a humildade, a compreensão e o sentimento da questão da humildade em nós. Normalmente, né, o orgulho é o pai de todos os nossos
nossos problemas, né? Vaidade, inveja, ciúmes. Então, muitas vezes, né, a gente está diante de uma ilusão, né, que a nossa vida terrestre acaba nos causando, né? Muitas vezes a gente vai em busca, vai buscando, e essa busca não tem fim. E quando consegue uma parte dessas buscas, né, a gente vai se iludindo também, né? Muitas vezes a gente alcança esses objetivos, mas a gente fica no pavão, né? Se eu não tivesse entrado naquele projeto lá no trabalho, se fulano da minha família não tivesse falado, tinha acontecido coisa pior. Então, assim, a gente assiste, ajuda, mas fica ligado naquele peito cheio, né? E tirando vantagem da situação, né? A gente não basta ter ajudado ou conseguido, tem que ficar floreando. E isso vai provocando uma névoa na nossa alma, né, com relação às questões materiais, né? A gente sempre vai ficando ligado às questões materiais, coisas que acontecem no nosso entorno a gente não enxerga, está acontecendo na nossa casa, embaixo do nosso nariz a gente não enxerga, não, porque o nosso orgulho, a nossa vaidade em muitos momentos é muito grande. Quando a gente trabalha essa questão da humildade em nós, e a gente vai falar ainda um pouquinho mais para tentar entender melhor, né? A gente, quando está com um sentimento assim, entendimento de humildade, a gente tem luz e liberdade na nossa vida, a gente sente. É difícil da gente ficar explicando, mas a gente sente isso, né? A gente reconhece o que falta conquistar, né? A gente tem mais observação sobre as nossas dificuldades, as nossas diferenças, né? E a gente ajuda com isso a dissipar essas névoas que a gente constrói na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Aqui a gente tem uma chave de luz. Essa chave de luz, ela, tocando o nosso coração de uma forma assim bem sutil, ela tem essa capacidade de abrir esse cadeado e ir soltando essas correntes. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui, mas muita gente já também aqui deve ter passado por isso. Vive isso, na verdade, né? Essa assistência. A gente, quando o Marcos falou das panelas aqui, né? Então você imagina que a pessoa está pedindo uma panela e não precisa ter tampa a panela, porque ela não tem nada. Então muitas vezes ela tem um mantimento e na rua faz um foguinho e não tem aonde cozinhar. E esse trabalho que a gente faz, né, das marmitas, aí de preparar as marmitas aos domingos, de fazer a entrega na rua, é uma coisa assim que é um exemplo, tá? Que é essa chave que toca o coração da gente. Então, quando você leva uma marmita, uma refeição para o pessoal que está em condição de rua, né? Nós vamos ajudar uma refeição daquelas próximas 24 horas daquela pessoa. Nós não vamos resolver o problema dele ou dela. E aí eles ficam tão contentes, tão alegres, né? Agradecem a gente, fala para Jesus, para Deus nos acompanhar, abençoar a gente. E aí você é tocado, né? Porque uma pessoa naquela condição está te desejando isso. Quem precisa, né, ao tempo todo, 24 horas, são eles, né? E eles conseguem nos abençoar com o retorno de uma marmita, de uma fruta, de uma bolacha e uma garrafinha de água, né? E é tão espontâneo e tão original que assim, nos comove, né? A gente sai muito satisfeito, muito realizado de estar fazendo aquele pequeno trabalho, né? De ajudar aquele irmão materialmente. Muitas vezes a gente acaba fazendo uma prece com eles lá, e até a gente começa, né, para mim foi bem significativo,
a visão que eu tinha deles, né? Muitas vezes eu vi num semáforo, tava parado com o carro, vinha um pedir, o outro cara lá falava assim: ah, vai trabalhar, vagabundo. Né? Então hoje eu olho para eles com os outros olhos, né? Sem julgamento, né? Porque cada um que tá ali tem uma história que levou ele ou ela a chegar naquela situação. Então tem coisas que acontecem em nossas vidas que nos tocam, né? Seja por uma dificuldade, por uma dor ou por uma assistência, que aí desenvolve em nós essa questão, essa percepção assim, olha, tem outras coisas que não são tão importantes, coisas que eu fico correndo atrás, né? Eu tenho que trabalhar na minha evolução espiritual, moral, né? E dar valor àquilo que é necessário. Então, o que acontece, né? A questão do nivelamento, né? A humildade nivela as criaturas. E é isso que a gente precisa compreender, né? Se eu desencarnar hoje e junto com o morador de rua no mesmo horário e a gente desencarnar, quem será que tem mais virtudes, né? Porque o morador, a gente presencia lá, eles dividem, às vezes a gente não tem marmita para todos, né? Acontece coisas na rua que às vezes a gente não tem todas as marmitas necessárias. Eles dividem uma marmita entre eles. Até quando a gente não tem ração para o cachorro, eles choram porque ele vai ficar sem um alimento, um animalzinho. Então isso que é a questão de valores com o próximo, né? A questão dessa humildade. E aí a gente falando da caridade real, né? Que sem humildade o bem-fazer reduz a mera ostentação. E muitas vezes aqui no sábado a gente tem um evangelho e os moradores aqui vêm, eles estão precisando, como o Chico falou algumas vezes, né? Eles precisam primeiro do alimento material, tomar um café, comer um pão, né? Então o evangelho você fala, não entra, porque eles estão com fome, né? Em alguns casos. E o desinteresse, aqui a gente está combatendo a questão do orgulho, a gente age, assiste, seja o que for, mas não espera nada em troca. E também não fica tagarelando por aí, né? Tirando vantagem pessoal ou se expondo por conta disso. Porque todos nós, por mais que a gente tenha dificuldade de entender, todos nós somos iguais perante a Deus, né? E aí o que acontece, né? Somos, lembrando, né? Somos todos da mesma matéria, ricos e pobres, né? Todos os corpos retornam ao pó. Títulos, sobrenomes, status social. Isso não tem valor nenhum quando a gente não estiver mais aqui nesse corpo, né? O que vai na balança do Criador é a pureza das intenções, as virtudes concretas, né? Que diferencia os filhos da criação divina. E aqui, para a gente finalizar, eu queria só pedir a atenção de vocês. A madeira em relação ao ouro. Aqui a pérola no lodo. O espinho na rosa, em relação à rosa. O orvalho em relação à chuva. O sol em relação à alvorada. O grãozinho aqui em relação à plantação. E o nosso momento, né? O momento que a gente vive, instantes que a gente precisa curtir, dar valor, pequenos momentos em relação à nossa estrada, à nossa jornada. Aqui, a ideia é a gente tentar fixar um pouco melhor a questão de orgulho e humildade. Então, gravem essas informações, porque a gente vai pôr aqui uma musiquinha que é de 1975. E ela diz muito sobre o nosso evangelho e sobre aquele quadro anterior. Então, pode ajudar a gente a fixar essa questão do orgulho e da humildade. Essa música eu conheci com os originais do samba. O nome dela é O Ouro e a Madeira.
E tem uma mensagem bem forte, sim. Se liga só. Ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce no lodo, gerando pérola fina. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce no lodo, gerando pérola fina. Não queria ser o mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho, muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada, muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém o momento, muito menos ser concerto, apenas a canção. Oh, oh, o ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce no lodo, gerando pérola fina. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérola fina. Não queria ser o mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho, muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada, muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém o momento, muito menos ser concerto, apenas a canção. Oh, oh, e o ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérola fina. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérola fina. Muito bem, assim nós encerramos o nosso evangelho de hoje. Que a gente possa lembrar que não precisa ser pavão todas as situações que a gente passa, né? Que a gente consiga compreender essa questão de humildade no nosso dia a dia. Convido a todos a fecharem os olhos, fazer uma prece de encerramento. Agradecer por estarmos nessa casa bendita, que nos acolhe, nos ampara, que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Em nossas orações, que possamos lembrar dos nossos irmãos da Venezuela, que estão passando situação terrível lá. Lembrando também daqueles que desencarnaram no terremoto, que eles possam estar sendo assistidos, tratados e amparados no plano espiritual. Que possamos de nossos corações vibrar por esses irmãos, vibrarmos pelos nossos aqui, em condição de rua, e que possamos, que essa luz também possa um pouquinho ficar para nós, que possamos levar a nossa paz para a nossa casa e compartilhar com os nossos semelhantes a calma, a compreensão e a fraternidade. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, e nós vamos iniciar os tratamentos para quem estiver em tratamento. E o nosso chazinho lá fora. Boa noite.